povo está falando que a atual crise brasileira é muito grave, que é muito séria, que eu errei nas minhas previsões macroeconômicas e não quero assumir que a economia brasileira está doente. Bom, o comentário que resume essa posição é essa aqui, ó. William Delatorre, tá? Delatorre. Você está comentando sobre o ganho da oportunidade do investimento. Eu estava falando do Ibovespa, tá? Mas não está analisando os fundamentos econômicos do Brasil que levaram a essa queda de confiança. Então, vou analisar direitinho nesse vídeo aqui agora, tá? A economia está doente, mas você se recusa a admitir isso. Então, é isso aqui que eu vou dizer que é mentira, tá? Estou cada vez menos assistindo os seus vídeos. Bom, isso é um direito dele, né? Mas essas brigas, esse arranca-rabo, é bom que estimula a gente, mexe com o brilho da gente e força a gente a estudar. Motiva, tá? Eu acho que brigas são motivacionais. Então, qual que é o fato? O fato é que o Brasil passa por uma crise nesse momento. É evidente que passa, tá? Mas é uma crise light, é uma crise meia boca, não é uma crise do jeito que eles estão falando. Então, qual que é a tese que eu defendo? E vou mostrar os números aqui nesse vídeo que corroboram a minha tese, evidentemente. Essa crise é por conta do excesso de otimismo do passado recente. Então, o mercado financeiro, os jornalistas, todos nós somos exagerados. Uma hora está no céu, outra hora não está no inferno, não tem purgatório. Então, é esse exagero que leva a pessoa a cometer erro. E confesso que eu também embarquei um pouquinho no otimismo exagerado e dou corda, e faz aquela festa, porque eu gosto do Brasil, eu gosto dos brasileiros, eu puxo um pouco mesmo de sardinha para o nosso lado. Mas o fato é o seguinte, os fundamentos da economia brasileira estão bons e isso não é mentira minha. Eu vou mostrar os números aqui e desafio qualquer pessoa que queira mostrar número em contrário, tá? Porque palavra, a gente encontra muitas palavras. Eu quero ver apresentar números de que a economia brasileira está ruim. Então, dessa vez eu vou fazer um vídeo mais detalhado, né? Então, caprichei até, eu trouxe até um índice para vocês. Então, primeiro eu vou falar do otimismo exagerado, tá? Como é que ele foi, como que o mercado mundial se inverteu, a questão cambial no Brasil, dívida pública, inflação e depois uma conclusão. Então, detalhadinho, tá? Só para vocês seguirem. Então, primeiro, o mercado internacional exagerou no otimismo quanto ao Brasil. Vamos ver, gente, não é palavra, é número. Tem que ver número. O Ricardo Amorim falou que em 2014, tá, ele deu data, que o Ibovespa, ele falou em 2009 que em 5 anos o Ibovespa ia atingir 200 mil pontos. Então não é que ele falou sem data, não, ele garantiu. E eu fiz vídeo falando que não ia a 200 mil pontos. Vocês podem achar que eu estou de sacanagem, mas eu vou botar o link do vídeo com vocês. Mas eu falei, acho que era nem 8 nem 80, tá? Que eu botei o título do vídeo. Mas eu falei que o Ricardo Amorim estava exagerando. E por que o cara exagera? O cara é inteligente, o cara é bom, só que ele ganha dinheiro para mentir, gente. Todo bom vendedor mente. Eu não acredito em vendedores. O Ricardo Amorim é um vendedor das corretoras, entendeu? Ele ganha dinheiro das corretoras, desse pessoal, para falar essas coisas. Então vocês têm que prestar atenção, nunca acreditar em vendedor. Vendedor mente, político mente, todo mundo mente, porra. Então você tem que analisar friamente os números, não acreditar no primeiro cara que aparece. Outro cara que mentiu também é o Ike Batista. Todo mundo sabe, os próprios relatórios das empresas dele, o Tom, ele falava que ia ser o cara mais rico do mundo. Então qualquer idiota via que ele estava mentindo. Eu comprei o livro dele, O X da Questão, um livro excelente, mas o que eu senti? Eu paguei para ver propaganda dele. O livro é uma propaganda dele. Então eu falei, porra, o cara é inteligente, mas você vai fazer negócio com gente inteligente, esse cara vai te passar a perna, é esse que é o segredo. Então realmente o Ike então, e o Ricardo Amorim, que eu me lembro, foram as duas pessoas que mais exageraram o sucesso do Brasil. E o mercado financeiro exagerou como? Exagerou no risco que ele cobra do Brasil. Então, se a gente pegar aqui no auge da crise de 2003, aqui, ó, logo na entrada do Lula, o mercado tinha muito medo do PT. Na medida em que o PT adotou o programa do PSDB, roubou o programa do PSDB, e os petistas autênticos foram expulsos para o PSOL, entendeu? O mercado financeiro viu que o PT não ia fazer aquilo que ele havia prometido na oposição e começou a acreditar no Brasil. Tudo bem. Só que isso aqui, gente, veio exagerado. Caiu para baixo de 250 pontos. E aqui eu tinha quase 2.500, tá vendo? Ou seja, caiu 90%. Essa queda aqui do risco país
do risco Brasil é que foi muito grande, exagerado, e agora está subindo um pouquinho para ficar, acho que, acredito eu, no devido lugar, entendeu? Então foi um excesso de otimismo quanto ao Brasil. Esse excesso de otimismo valorizou muito a moeda brasileira e fez com que o PIB cambial ficasse aqui em 2011, está vendo? É 284% do valor previsto pelo Goldman Sachs no Paper 99 em 2003. Tá? Então o pessoal fala da China, da China, da China, mas o Brasil é o país que está com o PIB mais acima do previsto dentre todos. E a Índia é o que está menos, tá vendo? A Rússia também, ela tem uma volatilidade grande por ter petróleo, tá vendo? O Brasil também, por ser um país de commodities, tem uma certa volatilidade. Isso aqui eu acho que foi o exagero quanto ao Brasil, tá? E a China já cresce de uma maneira menor que o Brasil, tá vendo? O PIB cambial, né? Menor do que o previsto pelo Goldman Sachs, né? Mas cresce de uma forma mais consistente e menos volátil. Então a China realmente arrebenta. Então aqui está o PIB dos BRICS, tá? O previsto pelo Goldman Sachs e o acontecido. Vocês veem que não é sacanagem minha. Tudo isso corrigido pela inflação dos Estados Unidos. Aqui o ganho anual, tá? A gente vê que em 2009 o ganho anual foi menor e todos os outros anos o PIB, o ganho do PIB anual foi maior do que o previsto pelo Goldman Sachs. E agora simplesmente está dentro do previsto e o pessoal acha que isso é uma grande crise. E o PIB do Brasil também está bem acima do previsto. Então vamos atacar o segundo item agora. O que aconteceu? Então, o Brasil vinha sendo queridinho do mercado internacional e já vinha, a Bovespa já vinha caindo um pouquinho, já vinha acontecendo algumas coisinhas, tá? Mas foi a partir de maio de 2013, agora que o juros dos Estados Unidos começou a subir e esse trem deu uma invertida. Os especuladores, eles fazem carry trade, ou seja, eles pegam dinheiro emprestado dos Estados Unidos, no Japão, onde tiver barato, e começam a investir em outros países onde os rendimentos, julgam eles, vão ser melhores, tá? Então, é por isso que teve que ter aquela barreira, que colocaram IOF sobre os especuladores. O Guido Mantega tentou conter um pouco os investimentos internacionais, porque estavam demais. E agora assumiu o sentido oposto e o pessoal está desmontando as posições. Então, aqui está numericamente o turning point, a reversão dos juros 10 anos americanos, está vendo? Em maio, início de maio de 2013, é o juros de 10 anos. Então subiu vamos botar, de 1,6 para 2,2. É subidinha pequena. Só que isso aqui já dá para fazer uma grande turbulência internacional. Porque os Estados Unidos é um grande navio, de acordo com o Mohamed El-Erian, e um pequeno movimento deles causa uma grande turbulência nos países emergentes como o Brasil. Vamos lá, a terceira questão então, a situação cambial é o principal fundamento de uma nação. Então vamos analisar a situação cambial do Brasil para a gente ver como que está. E eu garanto que está muito bem e o Brasil está preparado para enfrentar essa crise mundial. Uma das coisas que chama a atenção no Brasil é o investimento estrangeiro direto, porque o que está tendo saída do Brasil é o capital especulativo. Mas o investimento estrangeiro direto, que são as grandes multinacionais, ele está firme no Brasil e está aumentando ao longo do tempo. Então, ele compensa o déficit comercial que a gente está tendo, principalmente para investimentos. Tá? A Petrobras, ao investir no pré-sal, ela compra equipamentos no exterior e não vende o petróleo por enquanto. Então, isso dá um déficit comercial e o investimento estrangeiro direto está servindo para suprir essa deficiência momentânea nossa. A gente pode ver que a situação do Brasil na área de commodities é muito boa, tá? Nós temos um saldo comercial positivo, o problema está na área das manufaturas. E que a manufatura, se você faz uma alteração cambial como a que está acontecendo agora, você reverte esse saldo negativo para positivo, assim como houve aquela reversão em 2003 até 2007. Ó. Tá vendo? Então, essa reversão aqui, ela é fácil, relativamente fácil. O difícil é você reverter uma situação de saldo negativo nas commodities, porque essa aqui, ó, ela é mais volátil, tá? E essa aqui é mais fixa. Então, o Brasil está muito bem no fundamento e está mal na gastança, está sendo perdulário e está sendo irresponsável. Mas isso aqui, com um pouquinho de aperto no crédito, essas coisas, você reverte isso aqui. Mais detalhado aqui, ó.
Nós temos que o agronegócio está bem, tá vendo? A mineração está bem. Os combustíveis, petróleo, que na década de 80 foi o grande causador da crise brasileira, melhorou muito. Agora parou de melhorar nos últimos anos, tá vendo? Daí essa piora na balança comercial, junto com as compras das manufaturas. Então o problema está principalmente nas manufaturas e é fácil reverter isso, é só desvalorizar o real. Então não vai ter grande crise, não. Mas vamos analisar então o câmbio. O que aconteceu com o câmbio? Tá vendo? O câmbio ele desvalorizou, a moeda brasileira desvalorizou muito para enfrentar a grande crise que nós vivemos, tá? A grande crise da... Aqui, ó, praticamente meio século de crise que o Brasil viveu. E agora nós estamos melhorando, tá? Agora, depois da entrada do Lula, não digo que é por conta do Lula, é mais por conta do efeito China. Mas isso aqui foi uma grande mudança, uma mudança secular para o Brasil. Isso aqui, então, o câmbio já está corrigido pela inflação dos Estados Unidos, tá? Consumer Price Index, e pelo IGP da Fundação Getúlio Vargas. Aqui eu tracei uma linha de equilíbrio só para vocês verem que o trem vai mudando ao longo do tempo. E outra coisa interessante a notar é a volatilidade. Deixa eu ver aqui os outros gráficos. Esse gráfico aqui mais limpo, acho que fica melhor para a gente analisar. Então, essa subida aqui eu confesso que eu não sei o que é, tá? Aqui, né? Então, vamos botar, ó, aqui, daqui para frente eu sei. Nós tivemos um grande choque do petróleo em 73, outro choque do petróleo em 79, tá vendo? Deve ser esse aqui. E o aumento das taxas de juros dos Estados Unidos em 1981 do Paul Volcker. Então isso aqui arrebentou com o Brasil e teve que desvalorizar a moeda brasileira. Então isso aqui foi a grande crise brasileira, a crise inflacionária, foi essa subida do dólar aqui em relação à moeda brasileira. Depois nós pagamos a dívida externa, o trem melhorou, tá vendo? Aqui o plano Collor deu uma pioradinha e depois o Fernando Henrique Cardoso praticou o populismo cambial, ele manteve a moeda brasileira muito valorizada para conter a hiperinflação, deu certo, e ganhar a reeleição e deu certo também. Só que veio o preço, tá vendo? Isso aqui foi a última crise cambial que nós tivemos. Nós não estávamos preparados e tivemos realmente a crise cambial. Mas, com o Lula não fazendo o que tinha prometido, a situação brasileira se inverteu e está bem, tá vendo? Aqui houve uma pequena reversão. Então isso aqui, ó, é o excesso de otimismo, tá vendo? O real valorizou demais, pô. O real ficar entre 2, 2,50, 3, beleza. Mas real a 1,50 não dá, gente. O brasileiro vai para Miami comprar bugiganga e arrebenta com o câmbio do Brasil. Aqui em escala logarítmica, tá? Estou meio resfriado. Em escala logarítmica, então, a gente pode ver que a crise dos 50 anos do Brasil, tá vendo? O dólar entre 3 e 6 reais. E aqui, gente, além desse dólar a 6 reais, ainda tinha o câmbio paralelo. Você não tinha acesso ao dólar a esse preço. Você tinha que comprar no paralelo, que dava mais de 100% de reais, então ia para 12 reais. Então é evidente que o real a 1,50 nenhuma indústria aguenta. Então vai ter que dar uma desvalorizadinha mesmo. É até bom para a gente, né? Que recebe dinheiro do AdSense em dólares, aumentar o nosso ganho. Aqui está a produção agrícola brasileira, ela vem aumentando ao longo do tempo. Se a indústria está mal, a produção de grãos está muito bem. E em 2013 está batendo recorde. E vamos agora analisar a dívida pública, então. Tem os austríacos que falam mal da dívida pública, tem o pessoal da auditoria cidadã, os funcionários públicos que falam mal da dívida pública, mas é justamente o contrário. A dívida pública está em queda, está sob controle, não tem problema nenhum. A questão são os números, gente. A gente tem que analisar número e não palavra. Então aqui está o número, que eu venho sempre repetindo para vocês. Ó. A dívida líquida do setor público, então, caiu vertiginosamente a partir da entrada do Lula. Mérito do Lula? Não, gente. Isso aqui é mais do efeito China do que do PT. O grande mérito do Lula foi ter traído o ideário do PT e ter roubado o programa do PSDB. Essa que é a verdade. Se ele faz o que ele prometeu, isso aqui não ia acontecer, ia dar maior merda. Porque o capital ia fugir do Brasil. Então aqui a gente tem o superávit primário, que o Fernando Henrique Cardoso teve que fazer, tá vendo? 99, porque ele abandonou a âncora cambial, o populismo cambial, para conter a inflação ele teve que fazer a lei da responsabilidade fiscal e um grande ajuste fiscal. Então o ajuste fiscal brasileiro foi feito aqui, ó, com o Fernando Henrique. Essa aqui foi a grande crise, tá?
E aqui o resultado nominal. Então, o superávit primário realmente está caindo um pouquinho nos últimos anos, tá? Não há necessidade de tanto superávit primário, por quê? Porque a despesa com juro caiu. E com isso o resultado nominal veio caindo, tá vendo? Essa linha pontilhada aqui seria um exagero do pessoal do governo, tá? Mas está bem, porra. É aqui, ó, de 7 para 2,3, está excelente. E o principal, ó, o pessoal fala que o governo gasta muito dinheiro com juro, com isso, que o juro do Brasil é muito alto. Muito pelo contrário, ó, o gasto com juro em 2003, 8,5% do PIB. Agora está praticamente metade. Então, está tudo sob controle. E mesmo assim, esse gasto com juro aqui, grande parte desse gasto é com inflação. Então, não é gasto, tá? Vamos botar menos da metade aqui é juro, o resto é correção monetária, que não se tem hoje, então coloca na conta dos juros. Vamos agora analisar a inflação, então. Eu garanto para vocês que a inflação está totalmente dominada. Vamos lá. A última grande inflação que a gente teve também foi por conta daquela crise cambial, tá? O câmbio realmente força a inflação para cima. Então a inflação chegou aqui, ó, pelo IPCA 17%, tá? Ficou fora da meta. Aqui agora está tendo um pouquinho acima da meta, mas geralmente ele está andando dentro da meta. E evidentemente que o governo gosta dele um pouco acima do centro da meta por causa daquela curva de Phillips. O custo, você sacrifica crescimento para conter a inflação, a verdade é essa. Então, por isso, o governo ele tem resistência a combater a inflação e mantê-la aqui embaixo, igual o Henrique Meirelles fez, e o Zé Disseu plantou o pau nele. Tá? Quando a pessoa é austera com a inflação, ela reduz o crescimento, os desenvolvimentistas, isso aqui é o pessoal da escola austríaca que gosta, o pessoal do mercado financeiro, mas os empresários detestam esse trem aqui, porque isso aqui, a inflação um pouco mais alta que dá lucro para eles, tá? Aqui outro gráfico com a inflação sob controle, tá? Sempre dentro da meta, no máximo perto do teto da meta, mas geralmente acima do centro da meta. O governo não é bobo, né? E peguei aqui também a inflação pelo IGP. Por que pelo IGP? Porque você pode falar que o IPCA está roubando isso aqui, então vamos dar uma olhada numa outra taxa de inflação, na medida pelo IGP aqui no caso. Então a gente repara que a última grande inflação foi aquela lá em 2003, tá? Aqui agora pelo IGP não dá só 17, dá 30 e poucos por cento. E a Selic teve que ser aumentada para conter ela, mas você repara também que a Selic foi a 26,5, 19,75, aqui dá 38. Então, cada vez a Selic está menor. E esse menor aqui significa o quê? Porque a economia brasileira está melhor, então precisa de um remédio, uma menor dosagem, uma dose mais fraca para conter a inflação. E é evidente que se o governo aqui, ó, baixou muito a Selic, eu fiz um vídeo, acho que tem uns 2 anos já, falando que a inflação ia voltar. Ia voltar por quê? Porque o governo abaixou muito a Selic, porra. Abaixou muito, a inflação volta. Voltou a inflação, agora ele está aumentando a Selic e a inflação está cedendo. Deve continuar a ceder, tá? Eu acho que não tem menor risco, gente. Nós já tivemos inflação de 3% ao dia. Agora, qual que é o problema de você ter uma inflação de 3% a cada 180 dias? Esse pessoal exagera. Agora vamos para a conclusão, então. Aqui mais uns números, tá? Reserva internacional, então, tá vendo? Teve a crise de 2002 porque a reserva estava muito baixa. Em 2008 nós enfrentamos a crise, tá? Com relativa segurança. E agora nós estamos mais bem preparados ainda para enfrentar essa crise. O investimento estrangeiro direto aumentou, tá? Ao longo do tempo, muito. E a dívida líquida do setor público caiu. Então, esses 3 fundamentos aqui nos garantem que nós estamos muito bem preparados para enfrentar a nova crise mundial que está aparecendo aí com a alta dos juros americanos. O Brasil, então, vem melhorando a posição dele no ranking mundial do PIB, tá? Tranquilo. Com isso, a gente pega, ó, tá vendo o desemprego? 2007, 2009, 2008, 2008 deu uma invertida, 2010, 2011... 2012, 2013. Então, ó, você pega 2009, deu uma invertida com 2008, 2013 também empatado com 2012. Mas se você pegar de 2007 a 2013, o desemprego caiu muito, porra. Então tá muito bem. Tá tranquila a situação, principalmente para quem vive de emprego no Brasil. Para os empresários pode estar um pouquinho ruim, mas para nós que somos trabalhadores, está excelente. O índice de Gini também, que mede a desigualdade, está caindo, tá? Então, essa política fiscal do governo aí de tirar dos ricos, dar para os pobres, os ricos reclamam muito, mas dá certo, funciona. Então, realmente está melhorando.
Então vamos lá para a conclusão. A grande crise pela qual passa o Brasil não passa de uma miragem dos derrotistas. Crise tem, mas não grande crise, tá? O pessoal é síndrome de vira-lata, eles parece que detesta, quer ver o Brasil fudido, que entendeu? Fica agarrado no saco do Obama, igual o Rodrigo lá. Mas eu sou brasileiro e gosto e torço pelo Brasil mesmo. Eu quero ver vocês trazendo números para me afrontar aqui. Então o Brasil está muito bem preparado para enfrentar a turbulência mundial. Falou, moçada?